né, e o Gilberto está comigo andando na rede de adultos, e eu quero o ano que vem fazer um encontro, vai ser por redes, né? E no primeiro semestre eu vou fazer da rede de adultos. Vou pegar 2 redes, tanto talvez seja a rede do Hélito, a rede do Eduardo, vou unificar essas 2 redes, e nós vamos trabalhar para fazer um encontro. Essas redes vão levar todo mundo da rede, membros, líderes, todos vão participar do encontro com Deus. Aí depois no outro encontro vai ter a rede Gilberto, a rede do André, e vai ter também um encontro também. E todo mundo que foi no primeiro não vai nesse, mas vai essas redes todas trabalhar. Por quê, irmãos? Eu quero desenvolver os de um talento. Quantos de um talento estão aqui? Levanta suas mãos. Se você, pastor, não tem nenhum talento, é mentira, você está mentindo diante de Deus. Porque Deus, Ele te deu um talento. E esse um talento, nós vamos desenvolver esse um talento na sua vida. Você crê nisso? E muitas coisas vão acontecer. Estava orando em casa, Deus tem falado comigo, falou, desenvolve os dos de um talento. E é isso que eu vou fazer. Desenvolver você que acha que não foi chamado por Deus, que não foi selecionado pelo Senhor. Deus, Ele te chamou para fazer uma grande obra. Eu quero dizer para você, é a revolução de um talento. São aqueles que não são, que Deus vai fazer, mostrar para aqueles que são, é através da sua vida. Você crê nisso, irmãos? É isso que Deus vai fazer. Então 2024 para mim já começou já. Já estou me preparando para 2024. Eu quero dizer para você, você faz parte dos planos de Deus, também dos meus planos também. Pode curvar sua cabeça, eu quero orar por você. Quero que você entenda a importância dessa palavra, para você entender como que existe um rio de Deus fluindo em nós e a gente precisa desfrutar desse rio. E que você possa desfrutar nesses dias, ou de crise que você está vivendo, ou de luta que você está vivendo, mas existe um rio de Deus fluindo. Pai, nessa manhã eu quero declarar que o Senhor está fluindo um rio. E esse rio está fluindo vida de águas vivas. Eu declaro, Senhor, que nessa manhã, dentro deles, eles vão perceber um rio fluindo do Senhor. Eu declaro toda sorte de bênção, eu declaro uma unção liberada da parte do Senhor, desde agora e para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Existe um rio da parte do Senhor. Então nós fomos salvos diante do Senhor. Você crê nisso? E esse rio, nós fomos tirados, primeiramente, do império das trevas. E sábado, né, foi muitas experiências que eu vivi, né? Na sexta também. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Na sexta-feira, fiz um velório de uma criança de 6 meses. E para mim, assim, é algo muito difícil também fazer, né? Então, eu comecei, me coloquei na posição daquele pai e aquela mãe. Então, são líderes aqui da nossa igreja, tanto o Janilton e a Janaína. Eles perderam a filhinha deles, né, chamada Júlia, e nasceu, mas com 6 meses, né, não resistiu insuficiência de respiração, e ela não conseguiu estar respirando nesse novo tempo de vida, e veio a falecer. E nisso a mãe aqui no hospital teve uma hemorragia, estava no hospital, a filha sendo velada e a mãe na mesa de cirurgia, retirando o útero. E eu comecei ali naquele momento, eu vi o pai, e todas as vezes eu falo para você, quem perdeu um filho, ou seja, até no momento que viu nascer e tal, mas sabe o que me mostrou algo tão forte assim, de um homem chorou, a Bíblia fala, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu chorei muito com ele na sexta-feira. Eu pude perceber que Deus estava ali, e eu vivi uma experiência, né? Minha esposa teve um aborto espontâneo com 4 meses de gestação, e eu comecei a me lembrar tudo que ele estava passando, eu comecei a passar. Eu falei, então vou ter que chorar junto com ele aqui. Comecei a chorar junto com ele, orei por ele, falei, olha, vai passar 3, 4, 5 anos, você vai lembrar disso. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo, todos os dias, ele vai te fazer você se tornar forte. E eu conversando com ele, e o Senhor falou assim, fala para ele. Eu falei, falar o quê, Senhor? Ele falou assim, fala para ele que a sua filha teria hoje 5 anos de idade. E eu falei, irmãos, mas não chorei.
Por quê? Porque eu sei que está com o Senhor. E eu falei, em breve você verá ela no Senhor. E ele, naquele momento, ele calmou o coração, calmou. Mas você via o desespero daquele homem chorando. Mas sabe qual é o desespero, irmãos? Imagina você ter ali um filho, saber que morreu, mas depois você tem que ir lá registrar no cartório. Saber que você não vai levar ele ali em mãos. E eu falei para ele, irmão, não tenta compreender o que está acontecendo, tenta confiar. Porque quem está te condenando não é Deus, é o inimigo. Então tenha certeza, se você consagrou ela está no Senhor, ela pertence ao Senhor, não tenha dúvida disso. Em breve você verá ela. E naquele momento, né, irmãos, ele entendeu, nós oramos, né? Eu não sei como está a Janaína, mas eu creio que sim, está bem pela cirurgia, está se recuperando. Mas eu gostaria de fazer um clamor por esse casal agora, junto com você. Porque só quem já passou ou já viveu isso, sabe o que eu estou dizendo. Então que você possa levantar as suas mãos aos céus, orar pelo Janilton e Janaína. E orar pela filha deles também, que é a Isabelle. Ele tem uma filhinha já. Mas orar por esses 3 que estão aqui nessa terra, porque é a família que Deus deu para eles. Você pode levantar as suas mãos aos céus? Quero fazer esse clamor, sinto no meu espírito de fazer isso. Pai, nessa manhã nós oramos, Senhor. Nós cumprimos, Pai, o Janilton e a Janaína. Pai, nós sabemos, Pai, como que é difícil viver isso agora. Pai, como corpo dessa igreja, como líderes aqui, Pai, dessa igreja, eles têm uma cobertura, eles têm uma família, ele tem um povo, ele tem um grupo de pessoas que estão aqui, Senhor, para declarar que a vida, o Senhor pode trazer a paz, o Senhor pode trazer a alegria, o Senhor pode trazer a esperança para este homem, para essa mulher, no nome do Senhor Jesus. Cubra com teu sangue, cubra, Senhor, agora, no nome do Senhor Jesus. E eu creio nessa verdade, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor é o bálsamo da vida deles, desde agora, até que o Senhor venha nos buscar, e eu tenho certeza que Ele verá a filha dele na eternidade com o Senhor. Se você crê, diga amém por isso. Ou seja, existe um rio da parte do Senhor, e esse rio, deixando o rio fluir, aponta que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou juntamente para essa maravilhosa luz, ou seja, que é um propósito de vida. Mas alguns pensam que Canaã, irmãos, é um pedaço do céu, mas na verdade Canaã é uma promessa de Deus para nós, diga amém por isso. Ou seja, você tem uma promessa de Deus, e a promessa de Deus é você desfrutar dessa promessa. Ou seja, quando eu desfruto da promessa qual o Senhor tem colocado. Então o que é uma promessa? Nada mais é que o Senhor preparou algo para você, mas Canaã também está cheio de cidades fortificadas, gigantes. Você tem um alvo, quantos aqui tem um alvo na sua vida? Mas você tem uma promessa, e essa promessa é Canaã, mas tem cidades fortificadas, muros fortificados, gigantes, mas agora, eu sei que tem tudo isso. Não, pastor, Deus já me abençoou com a minha célula, amém. Deus vai multiplicar a minha célula, amém. Deus já abriu uma porta de emprego, amém. Deus está restaurando o meu casamento. Isso é Canaã, é uma promessa, mas existe para você algo, uma coisa que você tem que entender. Existe uma cidade fortificada, existe um lugar onde que você precisa transpor isso, ou seja, derrubar essas muralhas, derrubar aquilo que está te aprisionando. Ou seja, Deus já liberou uma promessa para você, e essa promessa vai acontecer, amém? Mas só vai ser materializada de quando eu entender que eu preciso derrubar essas fortalezas fortificadas. E o que é isso? É um lugar onde estão as promessas de Deus. Você conhece que existe a promessa de Deus, existe um caminho de Deus para você, porém da mesma forma como o Senhor diz para Moisés que estava preparando Canaã, o pessoal viu, é de verdade, Canaã é poderosa, tem uma cidade lá, tem pessoas, tem riquezas, tem frutos, mas tem gigantes. Mas você sabe o que quero dizer para você? Todos nós paramos quando nós vemos o que? As fortalezas.
Quando nós começamos a ver os gigantes. Então esse lugar de promessa é que eu e você precisamos ter, e a consequência, entender um olhar, uma visão de conquista. Deus nos chamou para conquistar, amém? E se o Senhor nos chamou para nós conquistarmos, nós precisamos lembrar que a promessa é real. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, a promessa de Deus é real sobre a sua vida. Isso é tão verdadeiro, é tão real. Eu fico imaginando, eu estava dando aula ontem aqui, no sábado pela manhã, falando para os irmãos. Falei, irmãos, se vocês entendessem, mostrando como que é o poder da edificação. A edificação é algo tão poderoso, o alicerce é algo tão poderoso, mas aí eu comecei a falar sobre os 5 ministérios, ou seja, profeta, pastor, mestre, e eu comecei a falar para os irmãos, falei, irmãos, profecia é o que me chama muito a atenção. Por quê? Porque o mestre, ele está ensinando, mas a profecia é uma forma de você depender exclusivamente do Senhor. Você não tem nada para se firmar, mas você só tem uma palavra, e essa palavra é andar. Ou seja, eu comecei a falar de Elias. Elias foi alguém que falou, não vai chover, e não choveu. Elias falou que ia mandar fogo do céu, e desceu fogo do céu. Mas as pessoas acham que só foi uma vez, foi 3 vezes, foi 4 vezes que mandou fogo do céu. Lá em 2 Reis aponta que ele estava sentado num monte e veio um grupo de 50 homens, e esses 50 homens vieram. E ele mandava fogo do céu, os homens eram consumidos com fogo. Depois vinha outro grupo também, de 50, e mandou fogo do céu. Mas interessante que na 3ª vez, o soldado ali falou, Elias, eu sei que você manda fogo do céu, para agora, por favor, eu quero conversar com você. Ou seja, existe um rio de Deus fluindo em nós, e esse rio fluindo em nós, nós precisamos entrar mediante desse rio. Nós queremos desfrutar das bondades, das misericórdias do Senhor, mas nós precisamos ter uma clareza, irmãos, que existe um rio e eu preciso entrar dentro desse rio e fazer onde o Senhor quer me levar. Então Canaã é uma cidade, onde tem essa promessa para você. Então você tem que ter essa clareza. Primeiro, nós vivemos em um mundo hostil, sim ou não, irmãos? Vivemos em um terreno do inimigo. Mas ainda nós sabemos que nós não estamos no céu, mas existe promessa de Deus ser realizada na sua vida aqui nesse tempo, amém? Outro ponto que você precisa entender é, Deus interviu para nos salvar, ou seja, se tem uma promessa de Deus, esse mundo já está caído, mas o Senhor quer realizar coisas na sua vida, que é para você, Deus quer realizar algo sobrenatural sobre a sua vida. Olha que em Colossenses capítulo 2, no verso 13 ao 15 diz, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades publicamente, e expôs o desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, nós fomos feitos embaixada de Cristo na terra. Aonde eu entro, irmãos, eu tenho que fluir o rio de Deus. Aonde eu piso, algo dos céus tem que acontecer. Com quem eu falo, a pessoa tem que sentir a presença de Deus. E ontem as irmãs que foram na usina aqui perceberam um ambiente só de mulheres de Deus, amém? Todos ali orando, louvando. Talvez o mesmo louvor que você está louvando aqui, talvez nunca te moveu em nada, mas na hora que você entra e vê a atmosfera que aquele grupo está louvando e cantando uma canção, mesmo que você já cantou na sua casa, na rua, no fone ali, no seu trabalho, na igreja onde você está, você nunca sentiu nada, mas aquele louvor a qual aquele grupo de pessoas está louvando, começa a acontecer algo sobrenatural. Porque existe um rio de Deus fluindo, e esse rio de Deus está fluindo, então começa a pegar todos, ou seja, o rio de Deus não tem como você governar, simplesmente você entrar nesse rio, e permanecer dentro de Deus, faça em mim o que o Senhor está fazendo agora, ou seja, nós somos embaixadas do Senhor, e sabe o que é essa embaixada? É a igreja.
Você é a igreja que manifesta o poder divino dos céus. Você é a igreja onde você abençoa. Você é a igreja onde você é permitido ser usado por Deus. Você é a igreja de fazer pessoas, talvez que não vai realizar os seus sonhos, mas talvez você será a pessoa que vai realizar o sonho de alguém. A igreja é isso, o corpo da igreja é isso. Eu entendo quando eu estou conectado, tudo começa a funcionar, fluir. Então nós fomos salvos para sermos a igreja aqui na terra. Você foi salvo para propagar o Senhor. E o que é a igreja? Lá em Mateus 16, 18 diz: também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja, e nada vai prevalecer contra você. Diga amém por isso. Quando você entende isso, você percebe: eu faço parte de um rio. Eu tenho essa noção, eu tenho essa clareza, e esse rio está tocando em você. É esse rio que nós entendemos, é esse rio que eu faço parte, é esse rio que eu estou fluindo no Senhor. Ou seja, eu participo de uma imersão, de uma usina Kids, eu recebo uma unção liberada, porque eu sou a igreja, porque eu concordo com o que a igreja está dizendo, que a palavra do Senhor diz, e aquilo começa a edificar a minha vida na igreja. Quando eu começo a edificar isso, eu começo a ter revelação, eu começo a ter noção do que está acontecendo. Eu sei porque Deus me chamou para viver aqui nessa terra, eu sei onde Deus me colocou, eu sei onde Deus quer que eu faça, eu sei que eu vou andar contra tudo e contra todos, mas eu sei que aquilo que Deus colocou no meu coração, no meu espírito, vai se realizar e se materializar. Mas a igreja do Senhor está fluindo nesse rio. A igreja do Senhor é isso. Você é a igreja. A igreja deve avançar contra as obras malignas nessa terra. É você ver uma coisa e falar: não aceito isso. É você ver as pessoas hoje, irmãos, deixa eu te falar algo para você. Antigamente a pessoa via uma pessoa demoniada, ela ficava com medo. Eu quero dizer para você, quantas pessoas estão demoniadas na rua, as pessoas nem imaginam que é um demônio. Elas só estão materializadas ali, demônios mesmo, endemonizadas. Elas estão andando na rua, elas estão sentadas falando sozinho, elas estão brigando entre si, aquela pessoa está possessa. Mas muitos de nós falam: será que é demônio? É, irmãos, é. Ou seja, a igreja deve avançar. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja. E eu estava meditando nessa palavra, estudando ela, eu comecei a perceber algo. Tudo que você fala com ousadia na palavra de Deus se materializa. Tudo. Quando você tem medo de falar, quando você tem medo de se posicionar, nada acontece. Nós estamos lutando contra as investidas do diabo, mas eu e você fomos chamados, irmãos, para ser embaixadores do Senhor aqui nessa terra. E a igreja não é algo paralisado. A igreja não está paralisada. Talvez você pode falar: pastor, está assim. Não, irmãos, são congregações, mas a igreja é você. Você não pode estar paralisado. Você foi chamado para avançar, para correr, para desfrutar. E uma coisa eu tenho falado, e uma frase tem entrado no meu coração alguns meses atrás, é verdade: nós não somos vítimas, nós somos vencedores. Então você não é vítima, você não é um derrotado, você é um vencedor. A única vítima que você pode ter certeza que você sabe quem é Jesus. Morreu sem nenhum pecado, não fez nada, ele foi a verdadeira vítima. Mas eu e você, nós não somos vítimas, nós somos vencedores. E é isso que eu quero trazer para você. O Senhor está dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja aponta para você. Aonde a igreja vai, acontece algo. Aonde a igreja entra, o rio do Senhor flui. Aonde a igreja pisa, toma posse por herança. Aonde a igreja fala, algo acontece. A igreja do Senhor, estava falando com a minha esposa ontem à noite, eu falei assim: olha, a Arena Renascer hoje é pequena para nós, Videira de São Paulo, 5.000 mulheres, mas quantas mulheres não estavam lá? Ali só foi ali, quantos a gente podemos falar, um terço dali, ou menos de um terço? Um terço, mas olha, 5.000 lotado. Imagina se todas a Videira de São Paulo fosse, todas as mulheres. Caberia, irmãos? Não caberia. Então quer dizer para você, é o ano sim da casa cheia. Mas pastor, passou o ano, agora vou ver outra coisa.
Deus está preparando um ano, e o ano foi o ano da casa ceia. Até o dia 31 de dezembro pode acontecer muitas coisas na sua vida. Mas eu posso viver isso sendo a igreja agora. Não vou esperar algo acontecer, mas já estou vivendo a igreja, porque o propósito da igreja é conquistar e avançar. E eu entendi isso. Eu não consigo mais ficar ou andar, vou explicar um pouco de mim. Eu não consigo andar, eu não consigo estar com algumas pessoas que eu estou mostrando um caminho e ela fala, não tenho vontade disso. Aí eu falo, então você vai ficar para trás, porque eu vou para isso, vou para esse caminho. Por quê, irmãos? Porque se a igreja foi chamada para conquistar e avançar, porque existe um reino, e esse reino eu estou envolvido nela, e nesse reino você está envolvido nesse reino, amém? Ou seja, esse reino aponta para mim, para você ser estabelecido diante de Deus. Ou seja, o reino não é só para reinar, mas o reino também é para desfrutar. E desfrutar é você dizer, Senhor, eu estou fazendo, eu sei que existe uma conquista, eu vou avançar, vai ter gigantes, vai ter fortalezas, mas eu sei que eu vou desfrutar de Canaã. Canaã é uma promessa. É isso que eu quero dizer para você nessa manhã. O reino de Deus existe para que possamos desfazer essas obras do inferno. Deixa eu te fazer uma pergunta, você consegue perceber, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou em alguma área da sua vida que você tem que desfazer a obra do inferno? Ou você fala, não pastor, a minha vida está voando, foguete não tem ré. Você percebe isso? Talvez na sua casa, o diabo está lá atuando e você não percebeu que você tem que destruir as obras do inferno. Talvez na sua liderança, talvez no seu casamento, talvez nas suas finanças. O diabo está lá amarrando você não prospera, você não cresce. Quer dizer para você, fala agora em nome do Senhor Jesus, cai por terra. É você lutar contra isso, é você dizer, Deus, eu estou aqui para desfazer as mentiras do diabo. Eu estou aqui posicionado em algo, eu estou aqui declarando a palavra do Senhor. Ou seja, nós estamos aqui para destruir as obras do diabo. Mas muitas vezes de nós estamos aqui como cristãos, mas nós não estamos, como posso dizer, pegar esse armamento da palavra de Deus e nós irmos para cima do diabo. Eu quero dizer para você, você vai crescer e romper quando você parar de ser vítima e começar a se tornar um vencedor. Parar de olhar, nada acontece na minha vida, as pessoas são um problema. Não são, irmãos. É nós que estamos entendendo errado. Deus quer te mostrar um caminho, Deus está te mostrando um caminho, e esse caminho é de você permanecer. Então o reino de Deus é aqui para nós possamos fazer e desfazer as obras do diabo. E como que eu vou desfazer a obra do diabo? Declarando a palavra, confessando a palavra, vivendo a palavra, aplicando a palavra. Então quando você começa a entender isso, você começa a desfrutar do reino de Deus, e você começa a entender que a obra do Senhor não é penosa. A obra do Senhor é leve, você desfruta, a cada dia é uma novidade que você desfruta no Senhor. Tem problema? Tem, mas a cada dia você vê como que a graça do Senhor te alcançou. Então o povo de Deus, quando chegou às portas de Canaã, eles paralisou. Ele falou, é verdade, a promessa é real, mas jamais nós vamos conquistar Canaã. Eu quero dizer para você, quantas vezes Deus te mostra a porta, filho, é aqui, entra. Aí você fala, Deus, eu não vou saber falar, eu não vou saber me posicionar. Vem uma promoção, Senhor, eu tenho medo da cobrança. Senhor, eu tenho medo de dar um primeiro passo. Eu quero dizer para você, você nunca vai possuir Canaã com medo. Você nunca vai possuir algo na sua vida se você andar em fé, dizendo, Deus, eu vou fazer isso, eu vou andar nisso, eu me posiciono aqui, ó. E algo acontece. Mas o grande problema é que nós estamos olhando para nós. Começa a olhar para aquele que prometeu, aquele que liberou a promessa, aquele que está te conduzindo, aquele que está te colocando para você viver algo sobrenatural. E quando você faz isso, as coisas começam a acontecer naturalmente. Então a terra prometida foi algo que eles entenderam, e falaram, não, vai ter a terra, não vamos precisar lutar. Irmãos, guarde seu coração, toda a promessa de Deus haverá luta. Toda a promessa de Deus para se realizar na sua vida, vai haver luta. Você precisa guerrear, você precisa persistir, você precisa acreditar, e pode ter certeza, vai acontecer. Mas nós achamos que as coisas vão acontecer assim, uau, Tom, filho,
Mas vai ter luta, persistência, visão, clareza, foco. Não, eu vou lutar para acontecer isso, vai acontecer, mas eu preciso permanecer. Estão entendendo o que eu estou dizendo essa manhã? Então eles pensavam que o poder de Deus não se manifestaria em Canaã. Eles pensavam que o Senhor tinha tirado do Egito e levado àquele lugar para matá-los. Quantas vezes, quando eu era mais novo, eu lembro que quando eu fui promovido na empresa, lá na Kimberly, fiz a prova, passei lá, foi à noite, só eu fui promovido no turno C. Aí meu chefe falou assim: agora você é operador 1. Os 2 primeiros meses de operador 1, eu só matava matéria-prima. Só matava matéria-prima. Aí teve uma hora que eu olhei diante de Deus e falei assim: Deus, o Senhor acho que errou comigo, eu ser operador aqui. Quando eu via, eram 2 rolos gigantes, você tinha que colocar a fita, e quando tivesse acabando um rolo lá, você tinha que bater a fita para cortar aí. E toda vez eu batia, parecia a rabiola mandada. Aí vinha lá o operador 3 e falava assim: o que você fez? Eu nem sei porque eu estou aqui. Nem eu sei porque eu estou aqui. Aí eu ia lá para cima, ficava mal, irmãos, mal mesmo. Todo dia chegava de manhã, de segundo, que era 6x2, trabalhava, chegava de manhã lá, falava para minha esposa: Thalita, eu acho que eu errei ser operador 1. É horrível, é uma cobrança. Você tem que tomar conta do espaço. E o espaço que eu tomava conta, irmãos, eu pegava dessa ponta aqui da parede e pegava até lá o final da outra rua lá atrás. Era o espaço que eu tinha que tomar conta. Eu ficava que nem doido correndo. O rolo rodando lá gigante, e eu ficava olhando e ver se não vai acabar. Aí eu ficava olhando lá do outro lado que ia acabar o outro também. E eu ficava que nem uma barata tonta. Aí um dia chegou um operador, o Tiago, ele falou assim: Som, vem aqui, deixa eu te ensinar algo. Conta aqui quantos minutos que vai dar aqui esse rolo. Quando você imagina que vai acabar aqui esse rolo? Em 30 minutos. 30 minutos você fazendo coisas, passa rápido, mas deixa aqui 30 minutos. Põe o seu relógio para despertar, o seu celular para despertar. E você vai saber que lá, o material 1 vai acabar, material 2 vai acabar, material 3 vai acabar. Irmãos, comecei a fazer isso. Quando eu fui ver, já estava bom como operador 1. Falei: nossa, que fácil. E naquele momento já me acomodei. Estava ótimo demais, operador 1. Aí meu chefe falou: igual que você aprendeu como operador 1, agora você vai ser operador 2. Você vai trabalhar aqui no meio agora. E era mais corrido ainda. De novo, perdi matéria-prima, matava matéria-prima. Aí agora você vai trabalhar no MOP. No MOP era vários computadores, 6 computadores e uma tela. E eu via todo o processo das fraldas. O que aconteceu, os 2 primeiros meses, matava matéria-prima. Lá fazia 1000 fraldas por minuto. Imagina você fazer rodar a máquina de 8 horas, mas 1000 fraldas por minuto. A velocidade era 800 PHA, que eles falavam. Ou seja, você não via, você tinha que pegar um estrobo e ficava assim parado, e você via a fralda vindo assim, fazendo um formato, com luz. Com o olho você não conseguia ver. Mas naquele momento eu falei: Deus, será que o Senhor errou de novo? Será que eu errei de novo, querer essa promoção? Eu fui promovido para operador 2. Irmãos, sabe o que eu quero dizer, ensinar algo para você? Em tudo que Deus vai te promover, você nunca vai se achar capaz em fazer, e essa é uma verdade. Mas toda vez que você depender do Senhor, você verá que foi Deus que sempre colocou você na posição correta. Isso é uma verdade. Mas agora você tem que ter paciência. E existe um rio de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Existe muitos de nós aqui que tem medo de chegar em lugares grandes e achar que não vai dar conta. É verdade, você não vai dar conta. Mas é através da graça do Senhor que o Senhor vai te capacitar para você dar conta. É por causa disso. Não é por causa de você. É porque que a graça do Senhor está em você. Mas sabe que aquele povo, eles achavam que o Senhor não ia fazer nada na vida deles. Ou seja, eles estavam com medo, condenados. Será que eu estou aqui e vou passar por lutas? Eu quero dizer para você, e eu quero só pontuar algumas coisas para você ter clareza. Em tudo que você depende do Senhor, Ele responsabiliza por você. Em tudo. O primeiro ponto, o poder de Deus, ele destrói as obras do diabo. Lá em 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja,
A própria obra, o próprio poder de Deus destrói todas as obras do diabo. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Nos 2 primeiros meses eu fiquei mal, em crise. Mas eu falei, não, Deus, se Deus me colocou aqui, eu vou chegar um pouco mais cedo, vou aprender com o operador do outro turno, vai me ensinar algumas coisas, e assim vai acontecer. Foi isso que começou a acontecer na minha vida. E eu quero dizer para você, o diabo nunca, ele vai querer que você venha prosperar e venha realizar a promessa a qual o Senhor tem prometido sobre a sua vida. Então nós precisamos entender que estamos em uma guerra espiritual. Quantos aqui entendem isso, irmãos? Então nós precisamos aqui saquear o inferno. E é necessário nós amarrar o valente. Sabe qual é o valente? Existe um valente que domina aqui Mônica, um bairro, a rua, a viela, a cidade de São Paulo. Existe um demônio, um valente, e nós temos que amarrar esse valente. Falar, aqui não, na minha casa não, nas minhas finanças não, no meu relacionamento não, eu tenho que amarrar. Quando você entende isso? E quando você amarra isso, você está dizendo, Senhor, eu sei com quem eu estou lutando. Isso somente acontece com a manifestação do poder de Deus. É quando você entende isso, é quando você tem revelação disso. Então todo cristão, ele tem uma experiência com o poder de Deus. Irmãos, quando você tem uma experiência com o poder de Deus, irmãos, você fica perplexo. Você vê o extraordinário de Deus acontecer. Eu não sei se o Adriano vai lembrar lá do primeiro encontro, lá atrás, do primeiro encontro, que não era no momento da libertação, lembra? Um mover lá. Aí o Adriano, um dia ele fez uma pergunta para mim, nunca esqueci isso. Ele falou, como que acontece esse nível na sua vida? Eu vou com os 2 pés no peito, não vou para cima, não tenho tempo para dúvida, eu vou para cima. E ele falou, você lembra disso, Adriano? Aí ele falou assim, mas foi tanto assim um mover, foi um grande mover de libertação, irmão. Acho que de 199 estava em processo. E estava aqui de encontro, um sobrenatural acontecendo. Você lembra, né, Jéssica? Você lembra, André, esse encontro? Tinha demônio, rapaz. Mas aí eu conversando com o Adriano, aí eu falei, o Adriano fez essa pergunta, como que é isso aí? Eu falei, olha, eu não sei, só sei que eu vou com os 2 pés no peito, vou para cima. Eu não tenho tempo para duvidar do poder de Deus, eu vou para cima. Eu quero que algo aconteça. Irmãos, por quê? Porque a dependência de Deus é quando você sabe que aquele Deus, o Todo-Poderoso, que você depende, algo começa a acontecer e você vai para cima com tanta força, com tanta alegria, que você sabe que Deus, ele nunca vai chegar atrasado na sua vida. Sabe por que muitas coisas não estão acontecendo na sua vida, ou simplesmente não está fluindo? É porque você está permitindo a dúvida. Você está, será que vai acontecer? Será que Deus vai mover? Será que Deus vai fazer algo na minha vida? Tira a dúvida e vai para cima. Deus está chamando para você fazer algo sobrenatural. E a primeira coisa que você tem que entender é que o poder de Deus, ele destrói toda a obra do diabo. E esse poder é algo que manifesta em você. Então todo cristão, ele tem uma experiência com o canal da vida de Deus, com o poder de Deus. E esse canal de libertação na vida, que você começa a liberar pessoas que estão opressas. Você começa a perceber a manifestação de Deus na sua vida. Você começa a andar em um novo tempo, no seu trabalho, na escola, onde você está. Você começa a ver que há uma manifestação de Deus sobre a sua vida. Agora, todo cristão, ele precisa ter uma experiência com o poder de Deus. Todo. Obrigado pelo amém, irmão. Todos nós precisamos, irmãos. Não é só alguém que é especial, que você diz, não, aquele ali é especial, o pastor é especial, o meu líder é especial, o discipulador é especial, o obreiro é especial. Não, filho, é você. Existe uma manifestação de Deus sobre a sua vida, e é esse poder que você tem que pôr para fora. É esse poder que você tem que manifestar na sua casa, no meio das circunstâncias, no meio da dificuldade. É nesse momento que você fala, Deus, eu declaro a tua palavra e vai acontecer. O que o diabo está segurando vai soltar agora. O poder de Deus se manifesta e destrói toda a obra do diabo. Segundo ponto, o poder de Deus mostra para as pessoas quem você serve. Quem você serve. Eu lembro uma vez, uma irmã lá, que eu estava pastoreando lá na Vila Bartira. Chega uma pessoa dizendo para ela mexia com bruxaria, essas coisas. Ela falou, nossa irmã, você serve Deus e a só forma de você servir Deus, isso me dá um desânimo. Ela falou, por quê? Porque você anda toda cabisbaixa, triste,
sofrendo, triste. E ela veio falar isso para mim e para a pastora Thalita. Aí eu falei assim: ó, irmã, faz o seguinte, muda a sua posição, comece a andar agora sorrindo, comece a declarar a palavra do Senhor todos os dias, porque a pessoa verá a manifestação de Deus sobre a sua vida. Irmãos, guarde seu coração, as pessoas de fora veem como você anda e como você se posiciona em meio a tempos difíceis e mesmo em tempos de abundância. Uma coisa é certa, quando as pessoas de fora começam a te ver, ela está vendo as suas pegadas. Então, verdadeiros líderes deixam pegadas para outros seguirem. Mas o interessante é que quando você demonstra quem você está andando, as pessoas vão ver em você quem é o próprio Deus que habita em você. E você precisa demonstrar isso. No dia que estiver sendo provado, Deus continua sendo bom. E no dia que você estiver em abundância, Deus continua sendo bom. E você perceber, porque as pessoas de fora que não creem em Deus, as pessoas que não vivem para Deus, elas estão te observando, falam, aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é uma mulher de Deus. Ou seja, o poder de Deus mostra para as pessoas aquilo que você serve. Eu sirvo um Deus grande, você serve um Deus grande? Então quando você anda, porque a palavra do Senhor diz, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Quando você anda posicionado em Deus, as pessoas veem, para aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de oração, aquele ali é um irmão que declara a palavra, ele não tem uma palavra de desânimo, ele não tem uma palavra de achar que está tudo dando errado, ele tem uma palavra de esperança, e essa palavra de esperança, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Então nós precisamos ministrar o evangelho de Deus. Mas como, pastor? Com demonstração de poder da glória de Deus. Nós precisamos entrar não somente em encontros que a manifestação de Deus já acontece, mas aqui também uma pessoa enferma, vamos orar, vai ser curado. Se tem alguma pessoa aqui enferma, em nome do Senhor Jesus, você vai ser curado agora, em nome de Jesus. É manifestar o poder de Deus, irmãos. É você ir na célula, é você ir em alguma despensa e ver ali a miséria, falar, aqui não, miséria não, aqui é a provisão de Deus. É você declarar a palavra de Deus, a manifestação do poder de Deus, aquilo que está travado, falei, Senhor, eu coloco em tuas mãos. João 6,2 diz, seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Em Romanos capítulo 1,16 diz, pois não me envergonho do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Então eu não vou me envergonhar do evangelho de Deus, eu vou declarar todos os dias que Deus cura, que Deus liberta, que Deus restaura, mas que há a manifestação dele. Em 1 Coríntios 2,4 até o 5 diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Guarde no seu coração isso. Paulo estava ensinando algo para mim e para você, não é o quanto conhecimento que nós sabemos, mas Paulo estava falando, é o mesmo Espírito que testifica, o mesmo Espírito que está em mim, o Espírito Santo que habita em mim está testificando, eu vou anunciar o Senhor com poder e glória. No verso 5 está dizendo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, ensina o poder de Deus. Se Paulo está dizendo isso para mim e para você nessa manhã, eu quero reafirmar algo para você através da palavra de Deus. Não é o quanto nós sabemos, mas é o quanto que o seu Espírito está conectado ao Espírito do Senhor. É a demonstração do Espírito de poder, irmãos. O Senhor está preparando grandes portas para você nessa manhã, para você destravar na sua vida. É você falar, eu tenho o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito de Cristo, e por isso eu me posiciono. Ou seja, nós precisamos ter nessa pregação, nesses dias, apenas uma mensagem. E a única mensagem que nós devemos pregar é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da nova aliança, que tudo fez Cristo por nós, e por isso nós dependemos do poder dEle, em tudo, é na sua casa, em tudo, não dependa do Senhor somente daquilo que você não sabe fazer, mas dependa do poder de Deus daquilo que você também sabe fazer. Senhor, eu vou te louvar, Senhor, eu vou trabalhar aqui, mas eu dependo do Senhor. Irmão, seja guiado pelo Espírito, deixa Ele te guiar, para de querer controlar tudo. Eu quero te fazer um desafio, no dia que você sair para trabalhar na segunda-feira amanhã,
Fala, Senhor, me conduz. Me mostra o que o Senhor quer que eu faça para me desfazer as obras do diabo. Talvez você vai entrar dentro de um ônibus, vai pagar lá a sua condução, você vai sentar e você vai ver uma pessoa cabisbaixa. E o Senhor vai colocar palavras no seu coração, no seu espírito, dizendo, fala para ela, fala para ele. Talvez você vai chegar no seu trabalho, você vai ver pessoas opressas, ora por essas pessoas. Talvez você vai ver o seu chefe, a sua chefe, ora por ele, ora, libere a palavra de Deus sobre ele. Chega na sua célula e fala, Deus, o Espírito Santo vai conduzir agora, um grande mover de Deus vai acontecer agora. Começa a ser dependente do Senhor. Eu quero desafiar você para você ter uma experiência viva. O Senhor nos chamou, irmãos, para desfazer as obras do diabo. Então tem coisas que está já liberada da parte de Deus sobre a sua vida, mas você quer que alguém libere para você, você tem a chave de liberar, e essa chave é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro dizendo, filho, é seu, tome posse. E é isso que nós temos que entender. Essa mensagem tem que ser uma mensagem de confirmação, e é através do poder de Deus, é através do Espírito Santo de Deus, e ninguém pode resistir o poder de Deus. Até o homem mais gelado, uma pessoa mais gelada, ela não pode resistir o poder de Deus, porque o poder de Deus se manifesta naquilo que nós cremos. Eu quero dizer para você, a manifestação do poder de Deus irá se manifestar em você agora, daqui a pouco. E nesse momento você verá a manifestação da glória do Senhor, amém? Terceiro, o poder de Deus nos ajuda a crescer em Deus, confirmando a nossa identidade nele. Ou seja, quanto mais eu cresço em Deus, mais eu tenho uma identidade em Deus. Quanto mais eu busco o Senhor, mais eu tenho revelação. Ou seja, as nossas experiências aumentam. Quanto mais eu busco Deus, mais fé, mais revelação, mais na palavra eu tenho, mais firmeza eu tenho, sim ou não, irmãos? Ou seja, porque eu começo a entender o que Deus está fazendo. O poder de Deus nos ajuda a crescer. Quando você vê alguém sendo usado por Deus, uma pessoa sendo curada, uma pessoa sendo liberta, uma pessoa que orou e a porta abriu, ou a pessoa orou e a porta fechou, você começa a ver que ela começa a ter uma experiência em Deus. E essa experiência em Deus, ela começa a crescer, e ela começa a avançar, e ela não vai mais retroceder, porque ela sabe que aquela pessoa que teve uma experiência com Deus, ele não vive mais fraco na fé, ele começa a crescer, ele depende mais da palavra do Senhor, ele não é mais convencido daquilo que ele vê, mas ele simplesmente está certo, e tem a certeza de tudo que aquilo ele declara está acontecendo diante dos seus olhos. Isso é fé. Ou seja, Deus está nos levando para um novo patamar. Deus quer te levar, irmãos, para um novo tempo de maturidade. E esse rio está fluindo em nós. Mas o que impede nós ainda de manifestar esse poder, só nós mesmos. O que impede você crescer é você mesmo. O que impede você fluir no rio do Senhor é você mesmo. O que impede você não desfrutar das bênçãos do Senhor somos nós mesmos, porque nós estamos muito vivos. O que você quer dizer com isso, pastor? Você tem que morrer para si próprio. Você tem que negar a si mesmo todos os dias. Não habita coisa alguma boa dentro de mim. Todos os dias eu tenho que decidir, Deus, eu decido morrer para que a tua vontade seja feita e completa na minha vida. Mas o problema, irmão, é que muitos possuem uma fé ainda superficial e fraca. Eles querem falar, não, pastor, eu vou fazer isso, vai acontecer. Aí você já sabe que vai dar errado. Mas a pessoa fala, não, eu vou fazer ainda. Por quê? Porque ela não está experimentada ainda. Ela não está experimentada ainda naquilo que alguns já sofreram, alguns já viveram. Porque, irmãos, a experiência ela vai te levar em um nível mais de algo de um patamar maior, mas existe uma experiência que você vai ter mais raízes profundas. Pessoas que vivem levada pelo vento, pessoas são pessoas inconstantes. Mas uma pessoa firmada no Senhor, ela tem clareza. Eu vou viver o que o Senhor tem preparado para mim. É o tempo do Senhor. E eu aprendi uma coisa, nesse decorrer desses anos, pastoreando igreja e vivendo, liderando pessoas. Os problemas não estão nas coisas difíceis. Os problemas estão nas coisas simples. Nós que dificultamos muitas coisas, não é nas grandezas, é na simplicidade. Nas coisas que o Senhor fala, filho, obedeça. Filho, se inclina. E nós queremos viver ainda. Quando você entende, quanto mais você morre para você,
mais há uma confirmação na sua identidade que você é filho de Deus. Quanto mais você se entrega, mais Cristo resplandece em você. Quanto mais você serve, mais graça e favor é sobre a sua vida. Quanto mais você se entrega, mais a unção e a justiça de Deus é aplicada na sua vida. Você crê nisso, irmãos? Então só existe hoje muitos cristãos que são crentes apenas mentalmente. Não, eu sou crente, eu vou para o culto, eu vou para a célula, eu sou crente. Mas ele esqueceu que ele tem que manifestar o que está dentro dele. Você não faz parte desse grupo, amém? Você é crente mentalmente ou você é crente praticante? Os irmãos ficaram sem silêncio agora. Você, irmão, não pode ser crente mentalmente. Não, sou crente agora. Sou crente agora, Cláudio. Eu estou indo para o culto agora, estou indo para a célula agora. Não, você é um cristão que pratica as obras do Senhor, que desfaz as obras do diabo, que manifesta o poder de Deus. Quantas vezes, talvez Deus te deu uma experiência, do nada você está lá no seu trabalho, alguém manifesta lá um demônio, você fala, vou ligar para o pastor, aí o pastor não atende, eu vou ligar para o meu líder, aí o líder não atende, eu vou ligar para o meu vizinho decidiu fazer compra naquele horário, aí só estava você lá naquele momento, aí o diabo, vou te pegar, aí você começa a tremer, você fala, e agora, Senhor Jesus, eu dependo de Ti. Aí quando você fala, sai em nome de Jesus, o demônio vai embora. Aí você fala, nossa, que alegria, que poder, que algo sobrenatural aconteceu. Por quê? Porque você não dependeu de ninguém, você dependeu somente de Jesus. E algo aconteceu. Mas eu quero dizer para você, talvez isso aconteceu em 1992. E não aconteceu mais nada. O Senhor quer que você tenha experiência com Ele todos os dias. O Senhor quer que você tenha uma vida de milagres todos os dias. Deus, Ele quer te colocar você numa vida extraordinária todos os dias. Deus, Ele quer manifestar o poder dEle na sua vida todos os dias, irmãos. Em tudo aquilo que você nem sabe fazer, Deus quer fazer na sua vida. E é isso que você tem que colocar na sua mente. Eu não posso ser um crente mental, estou dizendo que eu estou sendo um crente. Não, eu tenho que ser um cristão que pratico. Aonde eu vejo a obra do diabo, eu vou desfazer. Onde eu vejo que minha vida não está de acordo com a palavra de Deus, eu vou alinhar. É isso, é todos os dias. Eu tenho que me aparecer igual Cristo, eu tenho que viver como Cristo é. Todos os dias, em qualquer área, em qualquer momento, em todos os dias. Mas eu não posso ter só uma fé superficial e fraca. Eu preciso ser alguém que anda e ouve a voz do Senhor e fala, vou fazer isso, eu vou edificar isso. Algo vai acontecer. Lá em Mateus, projeta para mim, Mateus 28, verso 18, diz, Jesus se aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Diga amém por isso. Quando você entende isso, você sabe, então o Senhor me deu autoridade. Lá em Atos capítulo 1, verso 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse texto não está mais no passado, esse texto está no presente. Você já recebeu poder do céu sobre a sua vida. Você pode dizer isso para o seu irmão que está ao seu lado, você já recebeu o poder de Deus. Aí você fala, pastor, como que eu posso manifestar o poder de Deus? Projeta lá Efésios capítulo 5, verso 15 ao 20. Portanto, vede prudentemente como andais. Primeira coisa, para mim receber poder de Deus, para mim vir manifestar o poder de Deus, primeira coisa, Paulo nos ensina é que nós precisamos aí andar de uma forma muito clara. Como que você anda? Primeiro, como andais? Como nécios ou como sábio? No verso 16, remindo o tempo porque os dias são maus. No verso 17, por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Primeiro,
eu ando de uma forma sábia. Eu procuro entender como Deus quer que eu faça e manifeste o poder dele. No verso 18, não vos embriaguei com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, como hinos e cânticos espirituais. No verso 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer andar com uma forma que Deus quer que você ande, da forma que Ele deseja, você precisa ler esse texto, você precisa confessar esse texto, declarando: eu ando sabiamente, eu compreendo como que é a vontade do Senhor, eu não me embriago com as coisas deste mundo, eu me encho do Espírito Santo, eu canto ao Senhor, eu louvo ao Senhor com todo o meu coração. Hinos e cânticos espirituais, não é hinos de autoajudas, mas hinos que vai adorar o Senhor, e sempre eu dou graças por tudo, por aquilo que eu estou vivendo. É isso. Você começar a andar dessa forma, você começa a manifestar o poder de Deus. Aí o poder de Deus é manifestado sobre a sua vida. Aí a pessoa fala: vou andar lá com o Joãozinho, porque o Joãozinho está diferenciado. Rapaz, ele está orando, o céu está fluindo, algo está acontecendo, Deus está movendo, a célula está liberando a palavra, e todos os dias está vindo pessoas vindo na célula. O encontro foi sobrenatural. Irmãos, nós precisamos aprender um com os outros. Você consegue entender isso? Ou não? Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de aprender um com os outros. Eu fiz uma reunião com a liderança de adultos semana passada. Eu falei assim: quantos aqui quer andar na lei? E quantos aqui quer andar na graça? Aí todos falaram assim: não, pastor, nós andamos na graça, a nova aliança. Eu falei: acertou, então você está sabendo que eu estou ministrando aqui na igreja. Mas deixa eu falar para você, mas alguém falou que prefere andar na lei. Aí eu falei para ele assim: uma célula só está levando 10 pessoas para o encontro, uma célula só. A outra célula está levando 7 pessoas para o encontro. Aí eu falei: mas tem célula que não está levando ninguém. Aí eu falei: o que está de errado nisso? Aí um falou: não, pastor, porque Deus está ali. Eu falei: Deus está em todas as células. Mas sabe o que é interessante? Alguém entendeu que precisa saber que está vivendo na graça, ele está trabalhando, está evangelizando, está falando, está cuidando. Aí eu falei assim: e essas duas pessoas que estão levando praticamente 17 pessoas para o encontro, nenhuma delas vai ministrar no encontro. A graça é isso. Se fosse por merecimento, nenhum de vocês ia ministrar. Você percebe como que andar na graça é o favor de Deus, que você acha que você não merece, e você fala: não estou com condições, mas a graça diz, porque eu morri por você, você não precisa fazer mais nada, agora simplesmente creia que há perdão suficiente para você. E alguns ali entenderam. Eu falei: pastor, eu nunca tinha entendido, era isso. Eu falei: agora você entendeu. A lei, ela te faz uma obrigação de você fazer algo. E se fosse por lei, nenhum de vocês ia ministrar, mas só essas duas pessoas. Você percebe como que andar na graça é muito melhor do que você andar na lei? Quando você fez, amém. Se você não fez, paulada na sua cabeça. Isso é lei. Agora, quantos querem andar debaixo da lei? Alguém quer andar debaixo da lei? Ninguém quer andar debaixo da lei. Mas nós entendemos que Cristo se fez da lei para eu e você desfrutar da abundante graça do Senhor. É sobre isso, irmãos. Não é porque você fez alguma coisa, não é porque você merece alguma coisa. A graça do Senhor é um presente para você. E eu falei: irmãos, a graça é um presente para você. Aí o discipulador falou: ainda bem que eu tenho esse líder. Eu falei: ainda bem que você tem Cristo. Porque através de Cristo, Ele fez algo por causa de Cristo. Não é porque você tem, é porque Cristo te deu para você fazer. O favor da graça não é o que eu conquistei. O favor da graça foi o que eu ganhei. E o que eu ganhei foi Cristo. Você entende isso, irmãos? Eu estou falando para você porque existe um poder. Existe um poder de Deus ser manifestado na sua vida. E no dia que você coloca na posição de algo, que receber algo, você para. Mas no dia que você recebe o presente de Deus, você desfruta. Você desfruta de um banquete que você nem esperava. Alguém te chama: pastor, vamos almoçar. Líder, vamos almoçar. Irmão, vamos comer alguma coisa lá em casa? Vamos.
Você fala, nossa, estou com tanta fome. Aí quando você chega lá, a pessoa prepara um banquete e você fala, meu Deus, o que é isso? É algo sobrenatural. É a graça. Ou seja, como nós podemos manifestar o poder? Primeiramente, é como nós temos andado. É como que nós temos falado. Se você fala o que você não tem, de fato, você está falando o que você não tem. Mas começa a falar o que você tem. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do poder de Deus. É manifestar o poder de Deus. E como que eu manifesto? Orando. Lá em Mateus capítulo 9, verso 28, olha o que o texto diz. Quando entrou em casa os seus discípulos e perguntaram, em particular, por que não podemos expulsar? Respondeu-lhe Jesus, essa casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Ou seja, a oração é um caminho entre você e Deus. Você sabe que você vai estar orando, nós estamos desfazendo a obra do diabo, ela não é física, ela é sobrenatural, espiritual, e quando você se posiciona como tal, você começa a viver como tal. Isso é muito sério, o que você é no secreto, você é no público. Guarde isso no seu coração. Aquilo que eu sou no meu secreto, em 4 paredes, pode ter certeza, eu vou ser no público, quando todo mundo está me vendo. Há uma manifestação de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso, irmãos? E por último, queria falar sobre mais um ponto aqui, não vai dar para me concluir toda a palavra, mas lá em 1 Coríntios 14, 1 diz, seguindo o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Eu quero encerrar com isso dizendo por quê. Quando você fala, você não fala qualquer palavra, você fala a palavra de Deus. Profetizar é exortar, consolar e ensinar. Quando você profetiza, você está dizendo algo. Olha, eu estou dizendo que Deus está realizando. Eu estou dizendo que Deus está curando você hoje na manhã. Eu estou declarando que o Senhor está abrindo uma porta de emprego sobre a sua vida. Eu estou declarando que o Senhor já curou a sua mente, o Senhor já curou as suas emoções. Quantos creem isso? Você profetiza, você está liberando a palavra. Ou seja, quando você entende isso, você começa a viver. Ou seja, como que eu posso cooperar com a edificação da igreja? Edificação precisamos nos reunir. Quanto mais nós estamos juntos, mais a manifestação do poder de Deus. Quanto mais nós estamos reunidos aqui em louvor, quanto mais a igreja louva junto, o poder de Deus é manifesto. Quanto mais você está em grupo de pessoas, você está edificando algo não individual, não algo isolado, mas quando você está declarando algo junto, a manifestação do Senhor. Guarde seu coração, o amor ele sempre resulta em comunhão. Quando eu estou junto, quando eu estou relacionado ali junto com uma família, com a minha célula, sempre haverá uma manifestação. Então quando nós estamos juntos, quando nós precisamos nos reunir, sabe o que acontece? A manifestação do poder de Deus. Quando eu estou junto, como foi ontem que as irmãs estavam juntas, aconteceu um mover sobrenatural sobre a Igreja Videira de São Paulo, e eu e você fazemos parte disso, amém? Quando nós estamos juntos aqui, algo está acontecendo, porque o amor sempre resulta em comunhão. Ou seja, reunir manifesta poder de Deus. Nós precisamos crescer no Senhor. Crescer significa, quando nós estamos juntos na mesma edificação, nós iremos avançar para todas as áreas da nossa vida. Vamos crescer no casamento, vamos crescer em finanças, em tudo. Mas quando eu entendo que eu estou e eu preciso estar reunido na minha célula. Eu vejo os irmãos compartilhando as células depois de quinta-feira. Tem a célula do Christopher, eu olho, e aquela célula está grande. Tem alguns irmãos aqui, né? Então a célula cheia. Eu vejo a alegria, a comunhão, os irmãos ali não param. Os irmãos são os imparáveis. E estou vendo ali acontecer, tem as células de outros irmãos, lá do centro de Itaquá, o André, junto com os irmãos ali, edificando, fazendo a mesma coisa. Ou seja, quando eu entendo o valor de estar junto, irmãos, todos crescem, todos avançam, todos vão chegar no alvo. Você consegue entender isso? O grande problema é quando nós queremos se reunir em alguns momentos. Fala para o seu irmão, nós precisamos estar juntos, com tempo e fora de tempo. Isso é uma verdade. Quando eu estou junto, eu cresço. Quando eu estou junto, eu vejo sinais acontecendo. Quando eu estou junto, irmão, sabe o que acontece?
a manifestação de Deus, aquilo que eu não esperava começa a acontecer. Mas quando eu estou separado, simplesmente algumas coisas acontecem e a gente começa a viver coisas assim distantes. Mas quando você está junto, as coisas começam a acontecer. Então, quando nós crescemos junto, é quando nós estamos focados na mesma palavra. E quando nós vamos funcionar os ministérios, ou nós sermos os ministros, é quando nós estamos falando a mesma linguagem. Falar a mesma linguagem é isso, estamos edificando isso. Vamos falar sobre isso. Mas aí quando nós fazemos algo diferente daquilo que nós estamos vivendo, e eu aprendi isso, eu acredito que nós estamos vivendo isso, falar a mesma linguagem, e você verá a manifestação do poder de Deus. É sobre isso, irmãos. Não é inventar uma agenda, não é inventar, uma coisa diferente. É falar a mesma coisa, é isso, olha, nós estamos falando isso. Existe um rio, está fluindo. Irmãos, e todos nós vamos aprender que existe esse rio fluindo em nós. E nós vamos descobrir que quanto mais nós funcionarmos juntos com o ministro, as coisas acontecem. Os irmãos lembram quando eu fiz aqui um culto e coloquei cada um tocar uma parte aqui da sua área, um tocou teclado, outro tocou guitarra, outro fez, falei, é um momento de você brilhar. Aí todo mundo começou a tocar junto. Saiu alguma coisa legal? Não, porque não falaram a mesma linguagem. Mas agora todo mundo aqui entende, falou, vou falar a mesma canção, a mesma letra, o mesmo tom, o volume adequado. Você percebe que sai algo bom, suave aos seus ouvidos. Se nós vamos manifestar o poder de Deus, nós temos que nos esforçar para estar dentro do corpo. Eu tenho que me esforçar, e quando eu me esforço para andar nisso no corpo, o favor de Deus vem. É esmurrar a minha vontade. Eu queria isso, mas eu vou viver isso, porque sei que estou debaixo do favor do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Vamos entender essa palavra de manhã, diga amém. Se coloque de pé então nessa manhã. Chama o pessoal do louvor. Eu quero orar com você nisso. Existe um rio da parte do Senhor. E esse rio demanda uma única coisa: fazer parte de um corpo. E o que eu mais quero, irmãos, eu oro para Deus, né? E tem dias, irmãos, vem dia de luta. E você sabe de uma coisa: eu sempre entendo que depender do Senhor vai demandar algumas coisas de mim. E eu sempre falo para Deus: Deus, não me deixa me perder no caminho. Não me deixe. Não me deixa eu achar que eu sou alguma coisa. Não me deixa eu achar que eu posso todas as coisas na minha vontade. Não me deixa, Senhor, eu inclinar o meu espírito para a carne. Não me deixa, mas que eu seja um ser espiritual. Que eu ande ouvindo os sons dos céus. Existe um rio e esse rio está fluindo. E uma frase que veio no meu coração e eu queria deixar para você é assim: é pela boca que a maior parte das doenças se propagam. E não é diferente na vida espiritual. Você pode saber disso, ver estudos que a boca onde ela tem mais tipos de doenças, onde se propaga, mas também é assim no mundo espiritual. Aquilo que nós falamos é aquilo que nós somos. E eu decidi viver não de acordo com a minha realidade que o mundo está dizendo. Eu decidi viver na identidade que eu sou em Cristo Jesus. E é isso que você tem que viver. E existe um rio. E esse rio está fluindo em você. E nós temos que fluir. Aonde nós estivermos. Você pode colocar a mão no seu coração e falar com o Senhor nessa manhã. E viver esse rio. Aonde você está. É viver esse rio diante de Deus. Na cela onde você está, no seu casamento. Deus, me ensina a viver em corpo, me ensina a viver na família, Senhor. Deus, estou vivendo uma coisa complicada na minha saúde. Senhor, me ensina a enxergar. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e eu preciso enxergar como que o Senhor está manifestando em mim. Eu não aceito mais essas doenças, não aceito mais essa forma, dessa vida que eu estou carregando. Então, Senhor, se eu sou a igreja, haverá de manifestar o poder de Deus sobre a minha vida agora. Eu começo a declarar, então com a sua boca, começa a declarar aquilo que você quer ver, a mudança agora, em nome de Jesus. Começa a declarar isso.
Comece a confessar isso, se é na sua área financeira, se é no seu casamento, declare isso. Se é alguma área que está complicada, Deus, eu quero desfrutar. Eu fui chamado para desfazer as mentiras do diabo, e eu vou compartilhar não doenças, mas eu vou compartilhar vida. Oh, xaramassuri bicantalabas. Deixa o rio do Senhor fluir em você. Deixa Ele manifestar em você esse rio, que é o Espírito Santo de Deus. Esse rio é o que fala através do seu coração. Esse rio que está trazendo esperança para você nesses dias. Fala, Senhor, é esse rio que eu quero fluir. É nesse rio que eu quero fluir no meu casamento. É esse rio que eu quero fluir nas minhas emoções. É nesse rio que eu quero fluir, Senhor, na minha mente. Senhor, é nesse rio que eu quero fluir no meu espírito. O meu espírito, Senhor, está voltado à Tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, há um rio que não faltará nada para você. Não faltará provisão, não faltará saúde, não faltará o milagre. Começa a falar com o Senhor. Deus, eu quero beber desse rio. Senhor, eu não quero ser um crente mental, mas eu quero ser um crente praticante. Eu quero confessar a palavra com tempos bons, com tempos ruins, mas eu quero desfrutar, Senhor, dessa bondade. Oh, Espírito Santo, flua nessa manhã. Manifesta o Teu poder, Senhor, nessa manhã. Enche de vida. Oh, xaramachoque terebecataramama xalabacei. Ei, choronomassuri bicantarabacheira labacei. Se você já ora em língua, deixa o Espírito Santo fluir em você. Deixa Ele te encher, deixa Ele te encher. Não seja uma pessoa mais amarga. Não seja uma pessoa amargurada, mas seja uma pessoa cheia de vida, que expresse o Espírito Santo. Ele está em você, Ele manifesta em você. Agora, deixe esse rio fluir em você. Seja uma pessoa ousada no Espírito. Deixa Ele manifestar no seu casamento. Deixa Ele manifestar na sua vida. Deixa Ele manifestar dizendo para você: olha o que eu vou fazer em você. Todos nós precisamos falar e compartilhar, mas vamos falar da realidade dos céus. Vamos realizar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Oh, em nome de Jesus. Você pode fazer isso. Deixa o rio do Senhor fluir em você. Se você puder ir até uma pessoa, orar por ela, falar: eu quero orar por você, eu quero manifestar os 5 ministérios, eu quero manifestar o poder de Deus, eu quero declarar que você vai sentir, vai fluir no rio de Deus. Sai do seu lugar, deixa o Espírito te conduzir, manifestar o poder. Precisamos funcionar como igreja, precisamos funcionar como corpo, derramar o fluir de Deus que está em nós. Fica tudo colorido. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te mostrar quem é a pessoa. Ele quer orar por você. Ele quer liberar uma palavra por você. Deixa ele fluir em você. Não se prende no seu conhecimento. Deixa ele te falar. Deixa ele ministrar em você. Vai, manifeste o poder de Deus. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. É nisso que nós precisamos, igreja. É fluir no Espírito de Deus. Oh, oh, Espírito de Deus. Minha alma está no meu sorriso. Em nome de Jesus, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir o Espírito de Deus. Ele está trazendo memória para você. Manifesta a glória de Deus. Oh, Shakatará.
Ore pela pessoa que está do seu lado. Abençoa a vida dela. Declare a palavra do Senhor dizendo: eu quero te abençoar. Eu quero orar por você. Eu quero declarar que haverá um rio fluindo na sua vida. Haverá um rio de Deus fluindo em você agora. Deixe esse rio fluir. Deixe esse rio fluir agora. Agora. Oh, xaramachuri bicandarabaraba. Deixa ele manifestar em você. Isso, deixa fluir. Se tem alguém do seu lado, ore por ela, falando: quero declarar a palavra do Senhor. Há um rio fluindo em você, e esse rio é o Espírito Santo. Ele está te mostrando que você é capaz, que você é escolhido. Há um rio fluindo nessa manhã, e esse rio está fluindo porque é o Senhor manifestando poder, é o Senhor manifestando glória. Oh, Espírito de Deus, tudo que está travado, tudo que está segurando essa pessoa de desfrutar da tua bondade, cessa agora, no nome do Senhor Jesus. Há um rio fluindo, há um rio fluindo. Ah, Senhor, Ele está desfrutando, é agora, no nome de Jesus. Oh, receba mais de Deus, receba mais de Deus agora, 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 agora. Um rio de vida, um rio de vida fluindo dentro de você. Você não é mais uma pessoa apática, você é uma pessoa cheia, cheia, e seja cheio da vida de Cristo. Seja cheio em todas as suas áreas. Receba o Espírito Santo de Deus. Xerebacatarababasai. Oh, chocotoromamate. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Xaramaga chororebagase. Chocoto papatarabarabarabasha. Oh, Espírito de Deus. Ah, Senhor. O Senhor quer fazer algo grandioso na sua vida. O Senhor quer fazer algo grandioso no seu casamento. O Senhor quer fazer algo grandioso na sua liderança. O Senhor quer fazer algo grandioso nessa igreja. O Senhor quer que nós venhamos romper as áreas, as dificuldades. Oh, Espírito Santo, Deus nos dá revelação. Oh, Espírito de Deus, flua em nós nessa manhã. É nessa manhã, Senhor, que nós queremos ser encharcados de vida. De vida. Ah, Senhor, é esse rio. O Messias adorado, Ele vem me buscar. Breve Jesus, o céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será guardada por tempestade,
Existe um rio de Deus fluindo em nós, através de nós. E esse rio é o que flui. Sua esposa, toca nela. Eu tive uma percepção da parte do Senhor que a sua mente é muito atacada na sua mente, mas que o Senhor está colocando a sua mente em um equilíbrio, mas para você não focar em tantos problemas, em tantas dificuldades, mas é você focar no Senhor, para a sua mente seja livre, não daquilo que vai acontecer, mas que o seu espírito que tem que governar, o seu espírito, que o Senhor fala através do seu espírito, e que você desfruta nisso, que o Senhor estava trazendo clareza na sua mente, o Senhor estava trazendo paz na sua mente, porque a sua alma estava sendo aflita, mas o Senhor está dizendo assim: olha, ande agora no meu espírito, viva no meu espírito, que você vai desfrutar da minha bondade, e a sua mente vai entrar em acordo com várias áreas da qual o Senhor tem preparado sobre a sua vida. Amém? Na sua família tem alguém acamado? Não. Tem alguma pessoa doente? Que você viu uma pessoa doente, ou da sua família está doente, que passa por alguma situação? Eu senti muito forte quando eu estava olhando essa pessoa doente, mas o Senhor estava curando ela em alguma área, não sei qual, mas a área que ela estava mais precisando, o Senhor estava entrando com providência sobre a vida dela. Amém? Você crê nisso? É o Senhor ministrando no seu espírito e naquela pessoa, a qual talvez você veio aqui hoje buscar isso. Através dessa pessoa, através disso, em algum contexto está vivendo algo novo que o Senhor está fazendo através de você, que vai permear na casa da sua família, dos seus parentes. Amém? Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus, ele é real e ele está fluindo em nós e através de nós. Ele flui em você. Você tem que deixar o rio fluir em você, irmãos. É no seu trabalho, é na sua casa, onde você está. É você deixar o Espírito Santo de Deus fluir. Fluir, fluir, fluir. E quando você entende isso, você começa a andar em um nível de firmeza. O Espírito Santo, ele é real. Ele está manifestando, ele está ministrando em você, no seu espírito. É deixar esse rio fluir. Aonde você estiver, aonde você entrar, aonde você pisar, manifesta o poder do Senhor e desfaça toda a obra do diabo. Quantos creem nisso? Diga amém. Declare isso quando você chegar na sua casa, quando você chegar em alguma situação, e você vai manifestar o poder de Cristo, o poder do Senhor sobre a sua vida. Você não vai falar qualquer palavra, você vai falar a palavra do Senhor. Quantos creem nisso? Quantos foram cheios em nome do Senhor Jesus? Põe a mão no seu coração. Quero fazer, antes de orar, se tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, reconhecer Ele como o seu único Salvador, falar: Senhor, a minha vida pertence a Ele. Se você hoje entende isso e quer reconhecer Ele como o seu único Salvador, sai do seu lugar onde você está. Fala: eu quero tomar uma atitude de fé. A minha vida pertence ao Senhor, e eu confirmo hoje diante dos céus, da terra e do inferno. Se você entende isso, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar agora em você. Se tem algo te prendendo agora, acesse agora em nome de Senhor Jesus, porque você é livre. Amém? Deixa o Espírito Santo manifestar em você. Convida, um novo tempo se inicia agora, para sempre. Oh Deus. Enquanto isso eu oro por você. Eu declaro uma semana de paz, uma semana de vida, uma semana de transformação, mas deixando o rio fluir através da sua vida. Que você possa fluir no Espírito de Deus, não somente hoje, mas sempre, dependendo da graça, dependendo do amor de Deus. Eu declaro que você viverá um ano da casa cheia nesse segundo semestre. É um ano da aceleração também. É o ano do favor de Deus sobre a sua vida. Iremos crescer como igreja, como corpo, como família. Muitos serão salvos, muitos serão curados, libertos pelo sangue do Cordeiro. As obras do diabo não têm mais poder sobre as nossas vidas. Nós declaramos vida em abundância.
Se você crê, aplauda o Senhor nessa manhã. Deus abençoe. Vai na graça e no favor do Senhor. Não saia daqui antes de cumprimentar 2 ou 3 pessoas, em nome de Jesus.